Olá e muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista feita aqui nos estúdios Azeméis TV FM. Comigo já tem aqui a professora Joana Leite. Ela é presidente da Associação Portuguesa de Professores em Mobilidade por Doença e vai-nos aqui explicar um bocadinho aquela que tem sido a sua luta desde que criou a associação em junho do ano passado. É uma associação relativamente recente e é precisamente por aí que começamos. Boa tarde, professora Joana. É uma associação aqui vizinha, portanto é uma associação que está aqui filiada na União de Freguesias Nogueira do Cravo e Pindela. E Pindelo foi formado no verão passado, em junho de 2022. Também para dar aqui um melhor contexto a esta entrevista, professora, pergunto-lhe como é que surgiu, mais de como é que surgiu, de onde é que surgiu a necessidade e o porquê de terem criado aqui esta Associação Portuguesa de Professores em Mobilidade por Doença. Pronto, antes de mais, a necessidade de criar a associação foi resultado da posição do governo quando decidiu mudar ou alterar o regime de mobilidade por doença, tornando numa coisa que é incomportável e que penaliza muito professores que estão a trabalhar, que querem trabalhar, mas que têm algumas condicionantes a nível de saúde e pronto, não vimos resposta por parte do governo que aprovou este decreto-lei com a oposição de todos os sindicatos, com a oposição do Conselho de Escolas e nós, pronto, para tentar ter alguma intervenção com um pouco mais de projeção e um pouco mais de força, a associação foi criada para defender este regime de mobilidade e para defender também outras pessoas, professores que não estejam em mobilidade, mas que necessitem de alguma atenção por serem portadores de doenças incapacitantes ou deficiência. Joana, estamos a falar de um decreto-lei que foi aprovado no ano passado, é o 41/2022. Isto aqui também para colocar, também para esclarecer também quem nos ouve lá em casa, assim em termos leigos, o que é um professor que realmente tem mobilidade por doença, o que é que está previsto por lei, portanto, que tipo de apoio é que está previsto por lei, o que é que veio mudar com este decreto-lei que foi aprovado no ano passado? Ora bem, um professor que possa ter condição para pedir mobilidade por doença é um professor que tem um determinado conjunto, uma ou mais de doenças de um determinado conjunto que já está tipificado, que são doenças altamente incapacitantes. Posso dar o exemplo de esclerose múltipla, posso dar o exemplo de artrite reumatoide, posso dar exemplo de imensas doenças autoimunes, por exemplo, e que solicita ao Governo, portanto ao Ministério da Educação, uma mobilidade para um posto, para uma colocação que lhe seja mais favorável em termos pessoais e que lhe permita estar a trabalhar, de facto. Estamos a falar numa colocação que evite, portanto, grandes distâncias a percorrer pelos professores e que escolas que possivelmente possam facultar melhores condições aos professores. Exatamente, sim. Isso, às vezes a distância é um pormenor que é um pouco ilusório, não é? Porque às vezes fazer 10 km num percurso de serra é penoso, não é? E torna-se mais fácil muitas vezes fazer até distâncias maiores em autoestrada, por exemplo. Mas isso é apenas um detalhe, porque este decreto-lei, em relação ao regime anterior, que também tinha falhas, é preciso dizê-lo, e nós assumimos, nós não queríamos voltar em definitivo ao regime anterior. Primeiro começa logo por proibir alguns colegas de poderem pedir a mobilidade por doença, e esse é o primeiro problema muito grave que este decreto-lei tem. E depois condiciona o acesso a esse benefício aos grupos disciplinares, ou seja, posso ter uma situação gravíssima de saúde num grupo disciplinar que não tenha um lugar de acolhimento e eu não tenho direito
a esse benefício. Isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Porque, olha, costumo dar o exemplo. Se eu tivesse uma irmã gêmea, eu leciono Físico-Química, mas que ela lecionasse português, exatamente nas mesmas circunstâncias de doença, ela podia ter usufruto do benefício e eu não, por uma questão de disciplina. Isto não faz sentido. Porque aqui está em causa a pessoa, não é a disciplina. Ou seja, a disciplina faz com que professores de disciplinas diferentes, o decreto-lei tem de prever que sejam tratados de maneira diferente, sim. E qual foi na altura da aprovação, se é que foi dada alguma espécie de justificação aos professores, à classe docente, que tipo de justificação foi dada, ou como é que, porque também fizeram aqui já várias interpelações, quer junto aos deputados com assento na Assembleia da República, fizeram também uma queixa à Provedora da Justiça, escreveram uma carta ao Presidente da República. Pergunto realmente que respostas é que já obteve e se é que obteve alguma e realmente que justificação é que tentam dar, portanto, para estas questões, nomeadamente esta que acabou de falar, que realmente pessoas de disciplinas diferentes têm tratamentos diferentes. Em que é que eles se baseiam para essa atribuição? Vamos ver, isto não é fácil de explicar e para quem está fora do meio da educação ainda é mais difícil de entender. Mas tentando sistematizar, este governo e em particular o Ministério da Educação, a nosso ver de quem está a trabalhar, do professor, ele tem muito pouca vocação para dialogar, seja sobre o que for, e seja com quem for. O diálogo não existe. Nota-se isso pelas reações a cada negociação, seja sobre que tema for. É uma postura muito intransigente, de muito pouca aceitação, não responde àquilo que lhe é perguntado sobre, em particular, a mobilidade por doença. Ainda em janeiro tivemos uma audição parlamentar na Comissão de Educação e Ciência, em que, se não me engano, foram 3 os deputados que interpelaram o Sr. Ministro sobre a mobilidade por doença e nem uma palavra sobre este assunto. E isso é uma atitude que revela algum, sei lá, eu ia dizer desprezo, mas não queria chegar tão longe. Desrespeito pela situação que criou com um simples decreto-lei, que, pronto, eu volto a dizer, a situação anterior não era perfeita. Mas era melhor do que a atual? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Falar aqui também na falta de diálogo por parte do Ministério da Educação. Vivemos numa altura em que estão a ser feitas aqui várias rondas de negociação entre os sindicatos de professores, ou pelo menos tentativa de negociação com o Ministério. Sei que também estão em trabalho, estão em sintonia também com os sindicatos e apelam também para que os sindicatos não se esqueçam desta situação da mobilidade dos professores por doença, a quando essas negociações, portanto, realmente, se acham que é este o tempo dentro de um governo ou dentro do Ministério onde realmente realça a falta de diálogo, se acha que esta fase, em que realmente não me recordo de uma outra fase em que houvesse tantas rondas de negociação entre sindicatos e Ministério, se acha que realmente há aqui uma janela aberta de negociação que os poderá levar a bom porto? Assim, janela aberta não me parece que haja, até pelo feedback que tenho das organizações sindicais. A questão é outra. Este conjunto de rondas negociais é sobre, essencialmente, o tema que motivou as rondas, é o modelo de recrutamento de pessoal docente. Ora bem, sendo um modelo de recrutamento, o nosso entendimento é que o regime de mobilidade por doença deve estar integrado nesse modelo de recrutamento, juntamente com as outras modalidades que já existem e que estão previstas. A mobilidade estatutária, a requisição, a permuta, tudo isso está previsto e faz parte do recrutamento. Nós achamos que a mobilidade por doença também deve ser inserida, daí o acharmos que esta é a altura de se resolver este problema. Se o Ministério está disposto a resolvê-lo,
Eu tenho algumas dúvidas, pelo menos que o queira fazer, mas nós estamos a tentar e temos tido o acolhimento da ideia por parte das organizações sindicais, que têm tentado, porque isso tem sido dito e eu não tenho por que desconfiar daquilo que as outras organizações me dizem, tem sido tentado pôr o problema em cima da mesa negocial e o Ministério não é minimamente receptivo a resolvê-lo, mas isto é incomportável. Joana, aqui também, mais uma vez, para tentar aqui para esclarecer, como a Joana dizia, na altura da colocação dos professores são tidos em conta vários tipos de mobilidade, por estatutos. O que realmente vocês aqui reivindicam é que tenham em conta aqui o estatuto, ou portanto a condicionante da mobilidade por doença quando a colocação dos professores. Sim, são regimes diferentes e que têm pressupostos diferentes. A mobilidade por doença tem que ser uma coisa individual. Porquê? Porque não há duas situações de saúde, até mesmo com a mesma doença, não há duas situações de saúde iguais, pela própria condição do doente, não é? A mobilidade por doença é uma coisa muito positiva e tendo em conta que o recrutamento de professores é feito numa visão nacional, não é? Porque nós podemos ser distribuídos conforme a nossa graduação e assim deve ser feito, nas condições que temos atualmente. É preciso haver algum mecanismo que proteja esta situação de incapacidade e de deficiência. A mobilidade por doença é para isso que ela serve. Agora, o Ministério optou por criar aqui uma situação que está a ser insustentável para quem dela precisa e muitos de nós que até usufruem da mobilidade por doença, é o meu caso, acabamos por ter problemas agravados de saúde e não conseguimos sequer estar de momento a exercer a nossa profissão. Isso é uma coisa que nos custa, porque nós queremos trabalhar. Nenhum professor digno desse nome quer estar escondido atrás de um atestado médico. Nós não vivemos para isso, nós vivemos para trabalhar e vivemos para ensinar. Foi essa a profissão que escolhemos. A Joana disse que este decreto-lei que não é bom. O anterior também não era bom, mas ligeiramente melhor. Eu pergunto... Era bastante. Não que esmiúça aqui uma nova proposta para decreto-lei, mas pergunto-lhe realmente... aqui duas ou três posturas por parte do Ministério para com os professores que realmente pudessem e que faria com que as condições dos professores com mobilidade por doença fossem realmente melhoradas, e pergunto-lhe como é que nós já referimos aqui que foram enviadas várias cartas a várias entidades, também esta parceria muito estreita que existe com os sindicatos, e pergunto-lhe também como é que irão continuar e em que moldes continuarão aqui, portanto, a lutar por melhores condições. É assim, nós estamos assim num ponto ali a tentar um equilíbrio. A quando da última reunião, que foi a da mesa única, nós enviámos a todos os sindicatos uma proposta para tentar minimizar o problema que existe e que era criar uma situação transitória para o próximo ano letivo, podendo os professores recuperar as colocações que tinham tido no ano 2021-2022, portanto, esquecendo esta tragédia deste ano, apenas com um intuito, não de regressar ao regime anterior, mas de dar tempo para que, com pés e cabeça, se consiga fazer um mecanismo que seja justo e que seja eficaz no objetivo com que é criado, que supostamente, penso que todos estamos de acordo, será proteger a pessoa com mais fragilidade, com mais dificuldade em poder aceder a um posto de trabalho para exercer aquilo que é a sua profissão. Basicamente é isso. Nós enviámos a proposta, ela foi acolhida por alguns sindicatos que nos responderam, outros sei que tomaram conhecimento e que fazem
e que têm as suas próprias leituras, portanto poderão fazer as suas adaptações. Obviamente que, é assim, lá por a proposta ter sido feita por nós, não quer dizer que tenha que ser exatamente, literalmente, aceite exatamente como está, mas os princípios têm que estar salvaguardados, que é não haver algum tipo de seleção com critérios de disciplina, de natureza de vínculo, de distância, seja do que for. Portanto, o mecanismo deve funcionar para proteger e não para dificultar. Basicamente é esse o princípio. Por falar em princípios, Joana, aqui a associação que criou já tem os princípios bem definidos, e eu pergunto realmente se está, portanto, receptivo, ou se está receptivo, qual é o papel da associação realmente junto aos professores, ou de que maneira é que os docentes, ou o que é que os docentes podem encontrar aqui nesta associação, para além de alguém, como falou, esta associação foi criada acima de tudo para dar uma voz mais firme desta classe de docentes. Pergunto realmente também se alguém quem quiser entrar em contacto aqui com a associação, com a professora Joana, sim, como é que pode fazer e em que contexto o poderá fazer? É assim, a velocidade dos acontecimentos tem sido brutal e ainda não conseguimos ter assim uma organização que funcione a 100%. Para já estamos apenas a funcionar baseados na nossa página de Facebook, as pessoas contactam-nos a partir de lá. Temos ajudado. Já percebemos que se calhar teríamos que alargar o objeto da associação, não só para proteger o professor que está em mobilidade por doença, mas aquele que não precisando da mobilidade também tem incapacidade. Porque com o tempo, não é? Nós começámos a estudar este assunto em junho, mais aprofundadamente, e já nos apercebemos que, por exemplo, o Ministério da Educação e as escolas não cumprem a lei da higiene e segurança no trabalho da administração pública. Por exemplo, as escolas, a grande maioria das escolas, não têm serviço de medicina no trabalho. Ou seja, prevê aqui que possa ser aumentado aqui o âmbito da ação da associação. Claro, para dar algum tipo de apoio e algum tipo de conforto, que é mesmo assim, e algum tipo de solução a pessoas mesmo que não estando em mobilidade por doença precisam de uma adaptação, nem que seja temporária, por um ano letivo, das suas funções, porque há casos assim, não é? Que temos que ter, e a medicina no trabalho também serve para isso. E as escolas não cumprem, de facto. A administração pública é um problema para cumprir as leis. Isso é uma verdade. Joana, deixo-lhe aqui uma última questão. Realmente numa altura em que, entre outras coisas, mas realmente temos a nossa atualidade marcada pela luta dos professores. Por uma data, nós temos feito o acompanhamento aqui, principalmente nas escolas do Conselho, por todas as reivindicações de professores, mas mais antigas, outras mais recentes, mas é realmente um braço de ferro que vem já há muitos anos e com sucessivos governos, não é só com este, já há vários anos que vem aqui. Mas eu pergunto, realmente numa altura em que existem tantas preocupações no seio do corpo docente, acha que realmente ainda existe aqui um espírito solidário para com esta questão? Ou seja, porque os professores com mobilidade por doença têm todas as questões que os outros professores têm, com o pagamento das cotas, com os lamentos de carreira, tudo mais, e depois ainda acresce, portanto, aqui uma outra nuance, sendo que os seus colegas também são os colegas docentes, são solidários também com esta situação e que podem também contar com o apoio deles nesta luta. É assim, eu sinceramente espero que sim, porque há um problema de credibilidade na mobilidade por doença que é preciso ajudar a desfazer. Ele é alimentado por alguns equívocos, foi alimentado pelo próprio Ministro da Educação e pelo próprio Secretário de Estado, quando insinuou que as pessoas que solicitavam mobilidade por doença eram fraudulentas, que usavam atestados médicos fraudulentos. Provavelmente esquece que, ao afirmar uma coisa dessas, além de estar a pôr em causa o seu funcionário, está a pôr em causa um médico que passa o respectivo atestado.
Há aqui um problema de confiança, que eu acho que é o que mina praticamente tudo neste momento na administração pública e na educação em particular. A nossa tutela não confia nos professores, os professores não confiam na tutela, eu pelo menos não confio de todo. Portanto, primeiro temos que resolver isso. Os colegas são solidários com as situações que conhecem da mobilidade por doença. Eu acho que muitas vezes temos até a tentação de ter alguma interpretação menos positiva, porque também não têm conhecimento da situação de cada um, também não têm que ter. Nós não temos que trazer um letreiro na testa a dizer assim, olha, sou deficiente, tenho X% de incapacidade, quer dizer, isto não faz sentido, não é? Acima de tudo, trata-se de uma questão de aumentar a confiança, como disse, não é? Portanto... Sim, de aumentar a confiança e de tornar as coisas, chamar as coisas pelo nome. Isto é uma mobilidade que, chamada por doença, até parece que uma pessoa, por ter uma dor de cabeça, pode mudar por doença. Isto mas não é isso, verdade. como disse, está tipificado, ou seja, está há uns casos... Exatamente, as doenças são tipificadas e nós também, é uma lista que já tem mais de 30 anos, também queremos que essa lista seja atualizada, até pela Organização Mundial de Saúde. Há uma listagem nova de doenças incapacitantes e que as pessoas têm que perceber que temos que tratar das pessoas mais débeis. A classe docente tem vários problemas, desde o envelhecimento, não é? Nós estamos numa média de idades já bastante alta. Nós somos uma geração, a minha geração, somos uma geração que eu costumo chamar a geração sanduíche. Nós temos muitas vezes tratado de filhos e tratado de pais, que nós podemos dar o apoio aos familiares em primeiro grau. É toda uma questão, isto é muito complicado de resolver, mas sem confiança eu acho que não se vai conseguir resolver nunca. Confiança de todas as partes para com todas as partes. Isso para mim é um ponto essencial. Enquanto não houver uma postura de confiança em que nós sintamos por parte do Ministério da Educação algum tipo de boa vontade, mas uma boa vontade genuína, porque quando ela não é genuína nós notamos-a logo. Há ali sempre qualquer coisa que não bate certo, então nós notamos logo que a boa vontade não é genuína. Por parte dos sindicatos, por nossa parte mesmo, uma predisposição para sermos de facto corretos e ser absolutamente, como é que eu ia dizer, implacáveis com quem usa este mecanismo com intuitos fraudulentos. Isso, para mim, é um ponto de honra, porque é por essas ações que nós estamos na situação que estamos. Isso não pode acontecer, de facto. Não pode, de facto. Joana, mais uma vez agradeço-lhe por estar cá, sim, por nos ter dado o testemunho, também desta associação, como falámos, é uma associação recente, mas que acima de tudo procura e luta por melhores condições pelos professores que estão em mobilidade por doença. Trata-se realmente aqui de um decreto-lei que foi aprovado no ano passado, que a Joana já explicou aqui alguns dos aspectos que tornam este mais do que pouco apetecível ilegal, com algumas ilegalidades, não ilegal, mas aqui com algumas ilegalidades. No nosso ponto de vista, é mais do que isso, até inconstitucional mesmo. Tanto que já foram emitidos aqui, portanto, emitidos vários pareceres, várias queixas, quer à Provedora da Justiça, quer ao Presidente da República, também uma parceria muito forte com os sindicatos. Nós vamos continuar aqui a acompanhar aqui esta luta, como a Joana disse, portanto, isto ainda está só no início, para ver se que ainda seja aqui, portanto, uma longa jornada, mas de facto numa altura em que, como há muitos anos não se via a classe docente, está, portanto, em luta, reivindica por melhores condições. Esperemos também que cheguem a estes professores que estão aqui, então, em mobilidade por doença. Foi a entrevista em estúdio com Joana Leite, como já se Deixa-me só dizer uma coisa. Posso só dizer uma coisa? Claro que sim, pronto, é assim, eu gostava de deixar claras duas coisas, que é, os professores em mobilidade por doença têm
como disse há pouco, também o problema do tempo de serviço congelado, temos o problema das cotas de acesso aos escalões, temos o problema dos colegas que estão em monodocência pré-escolar e primeiro ciclo, que têm uma componente letiva muito superior à dos restantes níveis. São todos os problemas que abarcam a classe docente, nós também os temos e somos solidários com a luta que está a acontecer agora. Nós só temos um agravante em cima disso, que são os problemas de quem é doente. E aí nós passamos para um patamar de direitos que são um bocadinho diferentes, que são os direitos humanos e que são os direitos da pessoa com incapacidade e deficiência. E eu lamento muito, e era isto que eu queria dizer agora, eu lamento muito que nenhum dos órgãos a quem nós recorremos, tanto à Presidência da República, que promulgou o decreto baseado num período experimental, que, tendo em conta que até o final do mês de dezembro faleceram 4 colegas a quem não foi dada a mobilidade por doença, e aqui deixe-me dizer só, ninguém morre por não ter mobilidade por doença, morre por não ter, se calhar, as condições dignas, que podia estar no conforto junto da família e não conseguiu, e pronto. E tudo isto é muito dramático. Não ter morrido isso, mas morreram sem ter essa proteção, digamos assim, que seria essencial, se calhar, para, pelo menos, terem os melhores últimos dias que tiveram. E eu lamento mesmo que, passados estes meses todos, ainda não haja, pelo menos que seja do meu conhecimento, uma posição final por parte da Sra. Provedora de Justiça. Eu sei que ela enviou um ofício, que é público, ao Ministério da Educação em outubro. Não sabemos nada de desenvolvimentos sobre isso, mas acho que já faz algum tempo que ela devia pronunciar-se sobre o assunto, porque o que lhe foi pedido é que ela envie o decreto-lei para o Tribunal Constitucional. Isso é o nosso objetivo. Já foi pedido ao Sr. Presidente da República que... Para ser sujeito à revisão. A revisão, porque ele promulgou o decreto baseado num artigo que o decreto tem de um período experimental de 2 anos, um período de avaliação. É assim, nós achamos que 2 anos não se aguentam, que já chega, que já se provou que não funciona. Portanto, que alguém envie o diploma para o Tribunal Constitucional. Eu não quero que me digam assim, Joana, ou a Associação, tu tens razão. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que analisem o decreto-lei. Se chegarem à conclusão que é bem feito, opá, pois... Não quero esperar 2 anos para essa... Não quero porque ninguém aguenta. Não é uma questão até, se calhar, de querer, é uma questão de não aguentar, porque são situações que são muito dramáticas. E o facto de nos termos dirigido a todos os grupos parlamentares, e só são precisos 23 deputados, e nós elegemos 230 deputados há um ano atrás, só são precisos 23, seja de que partido for, eu não sou esquisita nisso, peguem no decreto-lei e o enviem para o Tribunal Constitucional. Eu só quero que alguém avalie aquele decreto-lei e que me diga assim, olha, é inconstitucional aqui, é inconstitucional ali, é inconstitucional não sei onde, mude-se. Esse é o objetivo e esse é o fundamento da nossa luta neste momento, é que também os órgãos de soberania assumam a responsabilidade, partidos políticos, os órgãos de soberania, a Assembleia da República, a Presidência da República, que assumam a responsabilidade que neste momento têm pelas condições em que estão a exercer a sua profissão. 10 mil professores. Há cerca de 10 mil professores que são apanhados de uma forma ou de outra por este decreto-lei. Ou seja, são necessários 23 deputados para colocar, para poder melhorar a vida desses milhares de professores que acabaram... Sim, só são precisos 23. Ou seja, é 10% para que seja solicitada uma revisão de um decreto-lei. Que acho que é uma coisa que é impensável ter pessoas nestas circunstâncias e nenhum órgão de soberania dizer assim, chega,
Vamos. Então, se é preciso fiscalizar, fiscalize. Pronto. E Por falta de solicitação não será, não é? Como nós já falamos aqui, portanto... Não é. Remeteram o pedido a várias entidades. Exatamente. Agora sim, Joana, nós vamos continuar atentos aqui a esta situação, porque realmente, como falámos aqui, o objetivo principal é de facto que uma revisão e que realmente que apontem, a Joana disse aqui que não quer ter a razão, quer que realmente que leiam este decreto-lei e que assinalem os pontos onde realmente, porque foi dito que foi promulgado tendo em conta um período experimental de 2 anos, mas a Joana diz que realmente as pessoas não aguentam 2 anos neste regime. Não. Agora sim, Joana, obrigado. Foram aqui as palavras que estão aqui de Joana Leite, ela que representa a Associação Portuguesa de Professores com Mobilidade por Doença, uma associação criada muito recentemente aqui na União de Freguesias Nogueira do Cravo e Pindelo, e que luta então por melhores condições que lhe foram retiradas com a aprovação do último decreto-lei para professores que estão em mobilidade então por doença.